Fala pessoal, bora comentar hoje sobre algumas matérias, uma delas sobre a Petrobras e a evolução no pagamento de proventos e também eu estou vendo muitas pessoas eufóricas com esse ponto da Aura Energia e da S Brasil porque acham que a empresa irá triplicar na cotação e que o provento será absurdo. Mas na prática, dificilmente esse grande pagamento acontecerá no curto prazo. Então, primeiro ponto, temos um estudo muito bom sobre os dividendos da Petro e esse gráfico mostra de 2010 até 2023 e em verde temos o montante total que a Petro pagou em proventos. Então perceba que de 2010 até 2014 a Petro pagava de 3 bi até quase 6 bilhões de dólares por ano em proventos e de 2015 até 2020, praticamente a empresa não pagou nada de proventos. E o que foi pago era muito baixo em função da cotação da época. Daí perceba, após 2020, a empresa saltou de 1,2 bilhão para 13 bi de proventos, 37 bi, e no ano passado a empresa pagou 20 bilhões de dólares em proventos, o que foi uma das maiores pagadoras de proventos do mundo em 2022 e em 2023. Mas perceba que a empresa teve uma grande oscilação no pagamento de proventos, porque a ExxonMobil teve uma consistência muito grande, 8,5 bi, 9 bi, 10 bilhões, 11 bilhões, então perceba que praticamente quase ano após ano o provento cresceu. Então sim, a Petro pagou um provento absurdo, porém teve uma grande volatilidade no pagamento de proventos. Então perceba que no quesito dividend yield, lá em 2014, o dividendo foi de quase 10% em função do que foi pago em 2014, dividido pela cotação do fechamento de 2014. E após isso, de 2015 até 2020, praticamente o dividendo foi de 0% ou muito pouco. Aí depois, para 2021, a empresa pagou quase 20%, depois 68%, e o provento atual está na faixa de 20%. E o mercado espera que esse provento cairá para a faixa de 10 a 15%. Então cuidado em ativos cíclicos que o resultado oscila muito e o pagamento de proventos também. Já outro ponto, o dividendo atual da empresa é um dos maiores em comparação com seus pares, e o setor em peso possui um provento baixo de 3% a 6%, e recentemente, como o cenário melhorou de preço do petróleo, lá para 2021 e 2022, o setor em peso pagou um provento bem atrativo. Porém, como a Petro é cotada por múltiplos baixos, isso acaba acarretando em um dividend yield maior. Outro ponto que algumas pessoas comentaram é sobre a redução na quantidade de investimentos em comparação com o seu passado, e perceba que de 2010 até 2014, a Petro pagou de 8 bi a 10 bilhões de reais em proventos, e na época a empresa investia muito acima do que o patamar atual. Daí, após 2015, a dívida da empresa ficou muito elevada, os investimentos caíram e também naquele período a empresa reportava prejuízo e não pagavam proventos. E após isso, teve essa melhora no preço do produto que a empresa vende, vários desinvestimentos, dívida caiu, resultados melhoraram e a empresa aumentou o pagamento de proventos. Mas algumas pessoas comentam sobre essa queda no investimento executado. Mas às vezes pode ser até bom da empresa manter um patamar baixo para moderado de investimentos, porque no passado a empresa investiu em coisas duvidosas que não geraram retorno para o acionista. Então algumas pessoas até gostam desse investimento baixo para moderado, o que permite um pagamento mais atrativo de proventos e reduz o risco para o acionista. Até porque uma parte relevante do capital investido está sendo retornado na forma de proventos. Outro ponto, o governo é muito beneficiado com esse grande pagamento que a Petro tem feito, porque a União possui quase 29% de participação total na Petro, e aqui eu nem considerei a participação que o BNDES possui. Então perceba que quase 29% de todos os proventos vai para a União. Então note que dos 194 bilhões que a Petro pagou em 2022, a União recebeu quase 56 bi. Enquanto isso, no ano passado, a Petro anunciou quase 100 bilhões em proventos e a União recebeu 28 bi. Então perceba que o governo é muito beneficiado com esse grande pagamento. E meu chute, se o resultado permanecer positivo e a dívida controlada, a perspectiva é que a empresa continue pagando algum provento. Até porque o governo quer dinheiro e uma das formas deles conseguirem isso vem através desse pagamento de proventos.
Já outro ponto, essa matéria bem recente que envolve o balanço do primeiro tri de cada ano, e eles comentaram que a Petrobras foi a sexta maior empresa no quesito lucro entre as grandes empresas desse setor. Mas antes de comentar aqui sobre esse estudo dessa matéria, eu vou comentar sobre esse conceito de margem líquida e o que é isso, que vocês podem encontrar em vários sites. A margem líquida de uma empresa é calculada através da divisão do lucro dividido pela receita líquida. E na prática, quanto maior melhor, porque está conseguindo transformar grande parte da sua receita em lucro. E aqui abaixo eu coloquei um exemplo. Digamos que a empresa possui 10 bilhões de receita e após todos os custos sobraram 2 bi de lucro. Perceba que a empresa possui 20% de margem líquida. Ou seja, para cada 100 de receita, a empresa consegue transformar em R$ 20 de lucro. Então, na prática, quanto maior, melhor esse indicador. Mas tem que ver com calma, porque o lucro pode ser inflado de forma pontual e você pode ser iludido por causa de um indicador elevado de forma pontual. Já essa outra foto mostra que a Petrobras teve o sexto maior lucro entre as petroleiras, isso olhando para o primeiro tri deste ano, porque em dólares a Petro lucrou 4,6 bi apenas neste tri. E o que chama a atenção é que temos aqui poucas estatais e a Petro, sendo uma estatal, com todo o ruído, todo o rolo, toda a parte política, a empresa entregou a segunda melhor margem líquida entre essas 10 empresas. E a margem líquida foi de 20,2%, ou seja, para cada R$ 100 de receita líquida, a Petro entregou R$ 20,20 de lucro, o que é uma margem muito boa e é uma das melhores do setor. Então, para quem fala mal da empresa, que é estatal, etc., a empresa, na foto atual, tem sido muito rentável, gera muito caixa e tem margens muito boas. Porém, nem sempre foi assim. Perceba que lá para 2014 até 2017, a empresa reportava prejuízo, consequentemente, a sua margem líquida era negativa. Então, se você olhar esse indicador que tem no site Investor 10, se ele for negativo, significa que a empresa está reportando prejuízo. E também a mesma coisa para o indicador de preço sobre lucro, o PL. Se o PL for negativo, significa que a empresa está reportando prejuízo, porque o preço é sempre positivo, então para essa divisão ser negativa, isso só aconteceria se a empresa estivesse reportando prejuízo. Fora isso, lá para 2021 e 2022, a Petro reportou quase 30% de margem líquida, o que foi absurdo aquele resultado, e também o preço estava defasado, consequentemente a empresa gerou aquele pagamento muito grande de proventos. E mais além, vamos comentar aqui sobre outra matéria que envolve a Aura Energia e também esse rolo da AS Brasil, já que a Aura Energia irá comprar a AS Brasil e um analista comentou que o dividendo da Aura Energia deverá ser baixo porque a dívida poderá crescer muito. Então os analistas Vitor Souza e Israel Rodrigues, da Gena Investimentos, eles comentaram que o provento da Auren poderá cair porque, sob premissas realistas, a alavancagem inicial deve ficar acima do que 5,0 dívida líquida sobre a EBITDA e, com o passar do tempo, essa relação de dívida deverá cair para a faixa de 3,0 a 3,5, que por sinal ainda seria elevado. Então cuidado, eu vejo o pessoal muito eufórico e acha que a empresa pagará um alto provento. Então, na visão dos analistas, eles esperam sim que a empresa pagará algum provento de pelo menos 25% de payout, o que poderá gerar 2% de dividend yield em função da cotação. Isso em relação ao preço de mercado da nova empresa que será formada. Até porque a Aura Energia ainda reporta um lucro baixo e a AS Brasil até reportou prejuízo. Então, as empresas combinadas acabam gerando um resultado menor por causa desse prejuízo da AS Brasil. E ainda tem aquela reflexão, até se o payout for de 50%, ou seja, se a empresa distribuir 50% do lucro na forma de proventos, ela pagaria 4%. Então, aparentemente, não é aquela elétrica para quem busca grandes proventos, isso olhando para o curto prazo. Daí, qual é a recomendação dos analistas? Eles citam que, pelo menos para o curto prazo, esses termos apresentados pela Aura Energia devem beneficiar os acionistas da AS Brasil em relação aos acionistas da Aura Energia, tendo em vista o prêmio que foi oferecido.
Então, para quem não sabe, a Aura Energia irá pagar R$ 11,55 por cada ação e o preço justo deles é de R$ 11,70. Então, na visão deles, a recomendação é de venda das ações da S Brasil sem necessariamente esperar a conclusão dessa operação, porque a conclusão está prevista para outubro de 2024. Então, se você vender agora e embolsar esse recurso e, digamos assim, aplicar em algo que renda 100% do CDI, daqui para que essa transação aconteça, você teria praticamente um valor muito parecido. Então, por isso que eles recomendam venda, digamos assim, você pode pegar esse recurso e reinvestir em outra coisa, porque não teria uma diferença tão grande para esperar até receber os R$ 11,55 na sua conta por cada ação possuída. Outro ponto que eles comentaram é que, aparentemente, essa nova empresa formada não estaria barata, porque as sinergias esperadas, de acordo com a apresentação, é de 1,2 bilhão juntando esses dois negócios, e se considerarem o EBITDA para 2025, ou seja, só no próximo ano, consolidando o resultado de ambas as empresas, a dívida após essa transação, mais o valor do mercado, mais o valor presente líquido dessa sinergia, de 1,2 bi, eles comentam que a empresa estaria negociada por um EV/EBITDA de 8,6, o que seria o topo do limite que eles julgam justo para uma empresa de geração pura que negociam na faixa de 7 a 8 vezes EV/EBITDA. Então, na visão deles, a dívida ficará elevada, o preço não tão atrativo e o provento poderá ser baixo. Fora que esse EV/EBITDA ficaria até acima do que as empresas, entre aspas, prêmio do setor, por exemplo, a Engie Brasil e a Equatorial. É evidente que a Equatorial atua mais no segmento de distribuição de energia. Outro ponto que eu vejo o pessoal que entra nos sites e coloca o ranking do ativo com maior dividend yield, então aparece a Aura Energia com 16%, mas grande parte desse provento foi extraordinário, e essa foto mostra muito bem isso, que a empresa anunciou 3 bilhões em proventos, o que foi relativo a 2 anúncios de R$ 1,50 por cada ação. Então eles fizeram isso em maio de 2023 e também para dezembro de 2023. E perceba que o provento recorrente da empresa é bem menor do que esse valor de 1 centavo, 4 centavos, outro de 4, outro de 40 centavos, o que fica muito abaixo do que 1,50 por ação. Então, se fosse na prática, a empresa só anunciou 40 centavos por ação. Então, se eu pegar 40 centavos e dividir por 11,96, a cotação atual, o dividendo atual da Aura Energia seria de apenas 3,3%. Então, cuidado para não olhar só o provento extraordinário, porque quando esse fato passar, vocês verão que o dividend yield irá despencar. Fora que a empresa não irá anunciar mais proventos extraordinários. Então, na prática, o dividendo atual da empresa seria de 3,3% em função da cotação atual. Outro ponto, cuidado com esses slides bonitos, pagamento recorrente de proventos, considerando essa junção, porque tem um grande alerta. Eu vejo o pessoal que fica muito eufórico quando acontece isso, aí fala, o papel vai bater os 20, 25 em tantos anos, e infelizmente ninguém possui controle sobre esse ponto. Já sobre o provento, lembre-se que a empresa ficará muito endividada e antes da empresa chegar no acionista, a empresa tem que honrar com o pagamento da sua dívida. E como a dívida ficará elevada, isso pode consumir grande parte da sua geração de caixa. Então reflita e cuidado para não colocar o cenário positivo, ainda mais para o curto prazo, achando que a empresa pagará um alto provento. Então sim, a empresa pode se tornar uma grande pagadora de proventos, mas aparentemente esse fato não deverá acontecer para o curto prazo. Fora a matéria que eu destaquei, que os analistas esperam por baixos proventos para o curto prazo, e que aparentemente a empresa não estaria barata. E tem aquele ponto que tem algumas pessoas que estão começando agora na bolsa e querem ver aquele pinga-pinga frequente de renda passiva. Então, tem pessoas que não aguentam 2 anos, 3 anos recebendo um baixo provento e às vezes acabam optando por outras empresas que no momento já têm pago um bom provento. Então, aparentemente, não é para todo mundo e cuidado com esses pontos que o pessoal fica pregando que parece que se tornará uma empresa fantástica e grande pagadora. Então, podem até se tornar sim, mas aparentemente não será para o curto prazo. Então, pessoal, comentamos aí sobre algumas notícias da Aura Energia e também essas fotos interessantes da Petrobras
no quesito pagamento de proventos, aí comenta sobre quais desses nomes vocês possuem na sua carteira. Em particular, eu não possuo nenhum nome destacado. Fora isso, deixe gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a quase 400 vídeos exclusivos só para quem for membro. Aí na parte de membros possui vídeos, planilhas com preço-teto, projeções, Telegram, notícias e muito mais. Tudo com o intuito principal para você aprender a investir melhor. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo. E é só preencher esse formulário aqui abaixo, que em breve o time entrará em contato com vocês. E com isso, vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, que por sinal é uma das melhores corretoras do país. Aí caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.